Deuteronômio, capítulo 17. Logo no início do capítulo nós vamos ter uma relembrança sobre como se tratar os idólatras, né? Então o capítulo já começa o seguinte: o castigo da idolatria, que é a morte. Você vai ver nesses primeiros versículos aqui que a orientação aqui de Deus é muito clara. Olha, se chegar alguém com outro discurso, oferecendo sacrifícios para outros deuses, tentando perverter o povo, fazendo isso, quer seja para o sol, para a lua, enfim, este tem que ser apedrejado. É o que está escrito aqui na Bíblia e era esta a tratativa que nós tínhamos para a antiga aliança. Gente, pelo amor de Deus, vocês já sabem, já falei aqui umas 100 vezes e sempre vou repetir. Não façam isso hoje. Hoje nós não temos o direito de sair apedrejando, né, literalmente as pessoas que pregam falsas doutrinas, né? O que nós temos que fazer é rejeitá-las, não dar ouvido, etc. Mas essa agressão física não tem sentido. Isso aqui valia para a antiga aliança, então tenham sempre isso em mente, tá? E também logo nos primeiros versículos se fala sobre a questão da acusação. Não se pode tomar uma pessoa como culpada apenas com uma testemunha, porque é uma palavra contra a outra, né? Tem que sempre haver mais testemunhas, e aí, sim, após uma acusação, se a pessoa que foi acusada com várias testemunhas tiver que morrer, ela vai morrer. Isso está muito claro nessa primeira parte dos versículos aqui. Dentro deste capítulo, nós também vamos avançar, e aí é onde eu comecei a falar para vocês no vídeo anterior, que algumas coisas começam a ficar um pouco mais detalhadas. Exemplo, vem aqui um subtítulo dizendo o seguinte: olha, o julgamento de questões difíceis, porque nem todas as circunstâncias estavam previstas na lei naquela época. Então a lei ela era bem exaustiva, nós estamos falando aí capítulo após capítulo dessas leis, onde que essas leis começaram a ser estabelecidas, nós mergulhamos, porém, podia ser sim que novas circunstâncias surgissem que não estavam previstas naquela lei. E aí vem essa questão, o julgamento das questões difíceis. Como que era tratado isso por este povo? Então, aqui na segunda parte aqui do capítulo, você vai ver muito claramente que todas essas questões com o máximo de provas, com o máximo de evidências, eram levadas para os homens de Deus, para que eles pudessem analisar cada uma dessas evidências, dessas provas. É como se fosse de fato um julgamento de um crime complexo, né? As coisas tinham que ter provas, evidências, para que estes homens de Deus pudessem examinar essas questões e aí pudessem dar um parecer. Então, nós estamos vendo aqui a formação da sociedade de forma muito clara, para as questões que não estavam previstas na lei e para que não tivesse nenhum tipo de dúvida sobre as interpretações. Isso era apresentado diante dos homens de Deus, para que eles pudessem analisar fatos, provas, testemunhas e aí sim tomar uma decisão, que eu acho que é algo extremamente maravilhoso. E por fim, nós vamos ver aqui os deveres do rei, porque esse povo estava entrando para a Terra Prometida, estava ainda em direção à Terra Prometida. Obviamente que eles iam querer um rei sobre eles, porque alguém precisava governar. Nós vamos, ao longo da história que a gente vai tratar da Bíblia, nós vamos ver que primeiro foram juízes, né? Então havia uma necessidade de ter um governante para aquele povo, né? Então o que é que Deus estava dizendo para que este rei que pudesse ser eleito? Quais eram os critérios desse rei? Então a primeira das coisas, né, é que não podia ser alguém estrangeiro, ou seja, tinha que ser alguém dali de dentro, né? Não podia ser alguém extremamente ambicioso, porque aqui está muito claro, esse rei não deve multiplicar para si os seus cavalos, não deve buscar muita prata e muito ouro, não pode ter muitas mulheres, porque isso pode desviar ele do caminho. Nesta época aqui, isso é importante ressaltar, que para esta época a poligamia, né, o homem ser casado com várias mulheres era aceito na antiga aliança. Então as advertências para o rei é que ele não se perdesse tanto nas coisas materiais quanto no excesso de mulheres, e também que não levasse mais esse povo de volta do Egito, porque isso era uma abominação. Eles saíram do Egito, não fazia sentido voltar para o Egito. E também este rei, assim que ele se assentasse nesse trono, ou seja, assim que ele assumisse esse reinado, ele tinha que escrever um livro com todas essas leis. Então ele tinha que ordenar que se fizessem cópias e cópias e cópias da lei, para que esta lei não se perdesse ao longo do caminho. Então quando você olha para tudo isso que nós falamos aqui, nós estamos vendo mais uma vez a construção de uma sociedade que tinha uma organização que era definida por Deus, deixando claramente desenhado quais eram as atribuições do rei, embora rei não era o dono de tudo, porque quem é o dono de tudo é o Senhor. Está muito claro que inclusive essas questões que colocam como exigências para o rei, era para que o coração dele não se exaltasse. Então é muito claro isso, né? E aí,
tem uma outra indicação aqui, que o rei ele tem que ter uma cópia deste livro da lei, que seria todas essas leis aqui, e ele tem que ler este livro todos os dias, para que mantenha o seu coração no lugar onde eles têm que estar, ou seja, no lugar de um rei que está cuidando ali daquele povo, mas que é um rei que não é soberano, que não é o dono do povo, porque o dono deste povo aqui era Deus, e isso traz para nós uma série de pensamentos e reflexões, porque quem dera que os nossos governantes, né, lessem as Bíblias todos os dias, desta forma como está sendo colocado aqui, e também que a sociedade, conforme ela vai mudando, conforme ela vai vivendo os seus momentos, as suas épocas, novas necessidades vão surgindo e se faz muito necessário que os homens de Deus possam ser aptos para poder interpretar todas essas questões.